Olá, sou Moisés Furlan e estou gravando este vídeo para explicar um pouco sobre a doação com reserva de usufruto. Esta é uma questão recorrente no escritório de pessoas que nos procuram para entender o que seria uma doação com reserva de usufruto. E é muito comum perceber as pessoas com uma ideia equivocada sobre o que seria a doação com a reserva de usufruto. Então, antes de explicar o que isso significa, quais são os efeitos dessa doação, é importante distinguir duas situações. A primeira é a propriedade e a segunda é a posse. Então, são duas coisas distintas. A propriedade é quem é o dono. A posse é quem tem o direito de usar, usufruir e gozar do bem. Um exemplo muito fácil para distinguir essas duas situações é o caso de uma locação de imóvel residencial. Então imaginemos uma locação onde tem o locador, que é o dono do imóvel, e o locatário, que é o possuidor do imóvel. O dono tem a propriedade, o locatário tem a posse. Veja que são duas coisas bem distintas. Propriedade do dono, a posse do locatário, que pode usar e usufruir do bem. Paga uma quantia mensal para o dono para poder usar o imóvel. Então, feita essa distinção, que posse é uma coisa e propriedade é outra coisa, voltemos então ao assunto da doação com reserva de usufruto. Então, nesse tipo de doação, o doador, a pessoa que detém o direito sobre o imóvel, que tem a posse e a propriedade do imóvel, ele vai doar para alguém, seja um filho, um neto, um amigo, uma instituição, não importa, ele vai fazer uma doação da propriedade. Ou seja, ele vai deixar de ser o dono do imóvel, porque ele vai estar doando a propriedade do imóvel. E ele reserva para si o usufruto, que é a posse. Então, reservando a posse para si, reservando o usufruto para si, ele não precisa deixar o imóvel, ele não vai transmitir a posse do imóvel, mas ele vai transmitir a propriedade. Ele deixa de ser dono, mas ele tem a posse. E essa posse, esse usufruto, ele pode ser fixado por um prazo determinado, 1, 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, ou pode ser determinado de forma vitalícia. Enquanto o doador viver, ele tem a posse do imóvel. Ficou claro nesse sentido? Posse uma coisa, propriedade outra, e na doação com usufruto, a pessoa doa a propriedade e reserva para si a posse. É importante destacar que, feita a doação, depois não cabe arrependimento. Então, a doação é algo muito sério, porque você deixa de ser o dono e transmite a propriedade para alguém. Ah, mas eu tenho a posse. Tudo bem, você tem a posse. Mas se você quiser vender o imóvel, por exemplo, você não pode mais. Porque você deixou de ser o proprietário do imóvel, então você não pode mais fazer a venda do imóvel para um terceiro ou simplesmente desistir da doação e revogá-la. Por isso, antes de tomar uma atitude como essa, é muito, mas muito importante que você procure um profissional, que você procure por amigos, que você procure por parentes, converse sobre o assunto, pesquise sobre o assunto, veja muito bem para quem você vai fazer esta doação antes de tomar esta medida. Existem até mesmo encargos ou condições que são possíveis se colocar dentro de uma doação para prevenir ao máximo o doador. Então, é muito importante ter a consciência de que a doação com usufruto, embora você mantenha a posse do imóvel, mas é algo muito sério e deve ser feito com bastante critério e bastante cuidado, ok? Então, fica a dica e um forte abraço e até o próximo vídeo. Se tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente responde para você, ok? Até mais!